Está no ar mais uma edição do Cidade em Debate. Graças a Deus, mais uma rica oportunidade de estarmos juntos. E hoje, bastante informativa. Afinal de contas, as eleições estão aí. E os sistemas de governo em todo o mundo, eles são bem diferenciados. Nós vamos estar falando sobre este assunto e também sobre a sociedade italiana. Aqui na nossa cidade, nós temos muitos italianos e italianas. E olha, e tudo isso é bom demais. Os restaurantes, então, nem se fala, né? É um empreendedorismo fantástico que fizeram aqui na nossa cidade. Por isso, hoje, a nossa entrevista é com Ailton Pietri. Ele que é formado em Sociologia e Ciência Política, também mestre em Educação, pós-graduado em Política Internacional e Presidencialismo. Participando conosco, Deca Beral. Mil e umas, porque ela vem aí com as perguntas dos telespectadores, lógico, as dúvidas e tudo mais. E é claro, nós estamos agora numa época, né, nesses dias todos, aonde o presidente da nossa emissora, Fernando Mauro Treza, que também é presidente da ABCCom, Associação Brasileira de Canais Comunitários, está candidato ao Senado italiano. Por isso, nós vamos saber toda essa diferenciação, tudo isso. E já queremos agradecer a Clique Guarulhos, na pessoa de Valdir Carleto, que hoje, né, esteve colocando aí uma matéria sobre esse encontro que nós tivemos aqui no Giovanni, né, na Cantina Giovanni, queridíssimo Giovanni. Ali você também obtém informações sobre a candidatura, sobre, enfim, o Senado, como tem que votar, porque as cédulas chegam pelo correio. Agradecemos também a Paulo Manso, ele que também colocou uma matéria. Muito obrigada a vocês, jornalistas, que estiveram aqui conosco lá no Guarulhos Web, olha lá, explicando também tudinho, para que você que mora aqui na nossa cidade, cidadão e cidadã italiano ou, né, ítalo-descendente, esteja aí optando, né, pelo Treza, que é o nosso candidato ao Senado. Ele tem ideias, realmente, projetos muito importantes, principalmente na facilitação da cidadania italiana. Tem pessoas que esperam até 15 anos para poder obter a cidadania italiana. Como pode, né? Sendo que os italianos povoaram o mundo todo com as delícias da gastronomia e também com todas as ideias de empreendedorismo, enfim, tudo isso. Fora também outros projetos em relação também àquelas leis sexistas, né? Dando oportunidade aí para as mulheres e, lógico, para o povo fazer parte também, né? Podendo adentrar ao parlamento, podendo votar para presidente, porque é tudo diferente. Por isso, hoje, com o professor Ailton Pietri, nós vamos saber muito mais sobre tudo isso. Além disso, lógico, vamos mostrar algumas imagens da noite de aniversário do padre Kleber Leandro, aonde realmente foi fantástico, gente, foi lindo. Olha, lotada a igreja, teve uma missa solene em homenagem, né, ao aniversário, muitos amigos e amigas estiveram lá, também com a presença das irmãs Galvão, Fátima Leão, que cantaram, emocionaram todos lá. Então nós vamos mostrar um pouquinho hoje e um pouquinho amanhã, onde o padre Kleber Leandro estará conosco amanhã à noite. Então hoje vai ser só uma pitadinha do que nós fizemos ontem. Foi maravilhoso, com 1000 de Deca Beral. Antes, quero fazer um convite. Dia 11 de março tem a caminhada Minha da EAP, a segunda caminhada Minha da EAP. Eu espero por você, pois estaremos todos juntos lá no Bosque Maia, na Tenda Branca, dia 11 de março. E tem convite, né, especial dos jogadores do Corinthians, Lucas. Tá no ponto? Então mostra. Vai lá. Beleza, pessoal, então a gente está aí mais uma vez aqui no CT Joaquim Grava para chamar vocês aí pro dia 11 de março em Guarulhos, a caminhada da Síndrome de Down, não, Giovanni? É isso aí, rapaziada, contando com o apoio de vocês nessa causa tão importante e tenho certeza que vai ser especial para todo mundo. É isso aí, rapaziada, que eu René Júnior, estou aqui para convidar todos para fazer o bem, tudo de bom, Deus abençoe. Então até lá, pessoal, até dia 11 de março. Pessoal, minha Down é up, aí continuando no CT Joaquim Grava. E agora o nosso querido Henrique aí continuar fazendo a chamada para vocês aí da caminhada, não, Henrique? É isso aí, todo mundo participar aí dia 11 nessa caminhada em prol da Síndrome de Down, esperando vocês, viu? Isso aí, estamos juntos, esperamos vocês lá dia 11 de março. Contamos com a presença de vocês porque todo o apoio é imprescindível para nós, tá bom? Tamo junto, um abração. Valeu, pessoal. Valeu. Vai ser maravilhoso.
maravilhoso, assim como foi a primeira caminhada. Faça a sua inscrição gratuitamente no www.minhadaiapp.com.br/caminhada. E lógico, né? A TV Guarulhos sempre apoiando estes grandes eventos aqui da nossa cidade. Lógico, se você quiser participar, vai fazer um evento aí no teu bairro e tudo mais, entre em contato com a gente, vamos ficar felizes também em estar divulgando. Lógico, tudo em favor do social. Pois bem, você que está acompanhando o nosso programa através do canal 3 da NET, também pelo nosso site www.tvguarulhos3.com.br e pelas lives nas páginas da TV Guarulhos e também Jornal Guarulhos Hoje. Você pode compartilhar e participar conosco, assim como Gil Boava Mictio, é isso? Uma boa noite a todos, para você também, viu? Fique à vontade, se você quiser enviar questões, perguntas, nós vamos falar muito sobre presidencialismo, também os candidatos aí que estão propensos a realmente lançarem as suas candidaturas e vamos saber um pouco mais com o professor Ailton Pietri. Antes disso, vamos mostrar algumas imagens de como foi a festa de aniversário do padre Kleber Leandro. Temos algumas imagens, o Lucas vai mostrando, nós vamos fazer alguns comentários, mas antes, já vou até apresentar para vocês o professor que está aqui e também ela, né? Participação especial de Deca Beraba. Professor Ailton Pietri, que prazer tê-lo aqui, viu? Muito feliz. Prazer é todo meu, muito obrigado pela oportunidade. Sempre. Espero contribuir aí positivamente com vocês. Com certeza, vamos obter muitas informações aí em relação à construção, né, da sociedade, por que o socialismo, aliás, a matéria de sociologia é tão importante e que teve uma época aí difícil, né, queriam até tirar lá, né, das matérias, mas isso não vai acontecer, porque é muito importante, né, professor? Seguramente, né? A sociologia é importante, ainda mais no dia de hoje, Com para certeza. entender o contexto político que o Brasil está atravessando. Né? Com certeza. E ela, né, Deca Beraba, hoje você não vai sumir, vai ficar séria, quietinha. Essa Cássia Franco. Terrível. Olá, amiga. Tudo Olá, bom? amiga. É muito bom estar com você aqui mais uma vez, um 1001. E nessa noite com esse prazer, né, de estar aqui com Ailton Pietri, porque uma pessoa maravilhosa que vai nos trazer grandes informações. E 1001 com Deca Beraba hoje tem algumas perguntinhas, porque eu dei uma fiscalizada no meu público e me encaminharam algumas coisas para dar uma perguntadinha para ele. Maravilha, então Pode aí fica à ser? vontade. Por favor, É assim, vamos agora mostrar algumas imagens de como foi a festa do padre Kleber Leandro. Lucas, mostra, vai lá. Olha só, Fátima Leão esteve presente, cantou. Amanhã nós vamos mostrar na entrevista com ela aqui no nosso programa. Pode mostrar outras fotos aí que a gente vai mostrando. Olha, nós vamos falar também o significado de cada um desses itens que estava na mesa do bolo, porque são muito importantes na vida do padre Kleber Leandro. O Rodolfo, ele está de parabéns. Nós vamos falar aí também sobre tudo isso. Esse quadro maravilhoso, aonde estavam todas as pessoas ali deixando mensagens para o padre Kleber Leandro, foi emocionante mesmo. E aí essas imagens podem ir passando, nós vamos estar detalhadamente falando amanhã o porquê de cada uma delas. Porque ele é o menino de Guará. Vamos contar a história dele, vai ser emocionante. Continue conosco aí que você vai gostar bastante. Eu também deixei o recadinho, óbvio, né? Ele é o meu querido amigo, aí junto com a Sueli Pio, a mamãe do padre, mas a Fátima, querida amiga, né? Foi lindo, maravilhoso, todos esses momentos. E as irmãs Galvão, que também cantaram, e amanhã você vai conferir conosco. E lógico, com o padre Kleber Leandro, né? Que prazer tê-lo sempre presente conosco. Então, agora, vamos iniciar, né? Essa entrevista, onde nós vamos estar mostrando e falando um pouco desses sistemas de governo. Antes temos aí também uma entrevista com o padre Kleber Leandro, que eu fiz ontem, só para você ter uma ideia do que nós vamos ter amanhã no nosso programa. Tá no ponto, Lucas? Para que a gente possa mostrar? Então mostra, vai lá. Dessa noite e dessa emoção, tanto amor, né? Quero saudar a todos que nos acompanham da TV Guarulhos, que está fazendo a cobertura especial aqui no nosso aniversário natalício. Agradeço a todos, agradeço a nossa diretora Cássia Franco, a Deca e todos vocês, o nosso presidente Fernando Mauro e toda a equipe maravilhosa da nossa TV Guarulhos. Quero agradecer também a nossa paróquia, a Nossa Senhora de Fátima, pela belíssima festa aqui em nossa paróquia. Que Deus abençoe a todos. Confesso que estou emocionado, a igreja estava lotada, muita gente aqui no salão. A presença também das nossas amigas, as irmãs Galvão, a Fátima Leão, minha mãe, tantos familiares, amigos, tanta gente boa. Nossa, até com o risco de esquecer alguém, mas Deus, né, várias paróquias, cidade inteira, São Paulo, gente de Santo André. Olha, foi uma festa bonita. Muito obrigado mesmo à cobertura da TV Guarulhos. Obrigado a todos vocês que vieram.
um grande beijo no coração e que Deus abençoe sempre. E tem mais, viu? Olha esse quadro lindo. O pessoal deixou mensagens para você. E você sabe que o amor ultrapassou fronteiras. A Sônia Regina veio dizer para mim que o pessoal de Fortaleza está acompanhando e vai assistir pelo nosso programa. Fala, Sônia. Não sei porquê, mas eu fui escolhida pelo pessoal de Fortaleza, através da dona Georgina Salles Fernandes, para te dar um abraço bem apertado. Um grande abraço. Então não seja por isso, vai um abraço, né, Padre? Claro, um grande abraço também a Georgina e a todo o povo de Fortaleza. Olha, o pessoal de Fortaleza vai ganhar um abraço especial, mas também os outros estados também que nos acompanham também, o Batalha Diária, a Oração da Noite, a nossa TV Guarulhos, que chega aí além fronteira, também fora do país, nos Estados Unidos, Califórnia. Então vai para a Georgina e vai também para todos os acompanham, porque a TV Guarulhos também vai para o mundo, viu, gente? E quarta-feira a Padre vai estar conosco, então vai um abraço, vai lá. Tudo de bom. Obrigado, viu, linda? Deus te abençoe. Obrigado, Eu trouxe uma obrigado. lembrancinha. Tá ótimo. E eles falaram que a tua lembrança tá lá, que eles vão te dar. Tá? Obrigado. E a Deca Beraba também está desejando feliz aniversário. Nada, linda. Padre, tem um monte de gente para tirar foto contigo. E quarta-feira tem mais lá, ao vivo, no Cidade em Debate, com o Padre Kleber Leandro. Porque de manhã tem Batalha Diária às 8 horas, quarta-feira, Batalha Diária, e às 18 horas, Cidade em Debate com Cássia Franco. Ela, a top das top, a top da galáxia. Junto com o Padre Kleber Leandro. Quarta-feira é nóis, Padre. Obrigada. Deus abençoe, viu? Conte comigo. Deus abençoe. Eu que agradeço. Mais uma vez, um grande abraço à nossa família TV Guarulhos, a TV da família guarulhense. Com certeza. Deus abençoe e conte sempre comigo, tá? Obrigado. Deus abençoe a todos aí que nos acompanham. Forte abraço a todos. E agora o Padre vai continuar tirando foto aqui com todos que vieram. Dar os parabéns. Mostra lá, Deca. Pois bem, vamos falar um pouquinho de Guarupás. Enquanto colocamos no ponto, aqui esse cantor é fantástico. Ele estava lá, ele é um jovem. O nome dele é João Vitor e cantou muito, alegrou a noite ontem lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Nós vamos colocar logo na sequência. A Guarupás está junto com a ACE no apoio ao comércio local. Visitando o comércio local, você tem a garantia de saber de quem está comprando, conhece sua cidade e passa mais tempo ao lado de quem você ama. Compre em Guarulhos. Essa é uma iniciativa e uma campanha da Guarupás, juntamente com a ACE e, lógico, junto também a Prefeitura de Guarulhos. Tá no ponto? Vamos colocar então um trechinho de uma música onde João Vitor deu show. Mostra. Lindo, né? E agora, se você quiser também fazer questões aí, enviar para nós, fique à vontade. Vamos iniciar aqui falando sobre a sociologia, qual a importância dela na sociedade, né, professora Ailton Pinheiro? Bom, inicialmente, boa noite aos telespectadores. Feliz de estar aqui. É um prazer também estar ao lado da Deca Beraba. Muito obrigada. Então, a sociologia hoje ela tem uma grande importância no sentido de a gente poder compreender o que está acontecendo na sociedade hoje. Porque, na verdade, a sociologia, de forma resumidamente, é o estudo da sociedade, a interação do homem com outros homens, com a sociedade em si. Então, assim, hoje um aspecto importante é a questão da política hoje. Quer dizer, sempre foi, mas hoje tem uma preocupação com relação àqueles que nós estamos vivendo no país. Grande, né? Então, o sociólogo, na verdade, ele tem essa importância, essa formação importante, poder compreender todo o cenário, poder compartilhar com as pessoas que querem saber o que de fato está ocorrendo. Pois bem, aqui no nosso país, nós temos um sistema de governo presidencialismo. Como hoje nós vamos falar bastante sobre a sociedade italiana, que chegou no Brasil e muitas famílias estão aqui na nossa cidade, quero até aproveitar para agradecer, nós vamos mostrar algumas imagens da revista
da nossa querida Sônia Lago. Muito obrigada, viu, Sônia? Que linda, ela sempre fez aí matérias maravilhosas, falando sobre as famílias aqui da nossa cidade. E o Ayrton, ele trouxe algumas imagens da revista É. E ó, dia 28 de março tem a festa Noite Pink. Nós vamos estar lá, eu e Deca Beraba, clicando, filmando e trazendo tudo aí pra você. Obrigada, viu, Sônia? Então, nós vamos estar falando sobre a vinda das famílias italianas para o Brasil. Como foi isso? Que ano que foi? Por que vieram para cá? Bom, tem-se um dado importante. Consta que de 1883 já tinha a presença de italianos no Brasil. Tá? Bom, o que acontece na verdade? Guarulhos foi um município, uma cidade que tem 3 fases importantes, que é a fase do ouro, né? A fase da olaria e da industrialização. O que acontece? A colônia italiana, eu vou até adiantar um pouco, na década de 30, na verdade, Getúlio Vargas tinha uma ideia de trazer, após na verdade, a libertação dos escravos, digamos assim, o que acontece? O Brasil precisava de mão de obra para trabalhar na lavoura de café. Porque não tinha mais os escravos. Não tinha mais escravos, exatamente. Aí qual a necessidade, na verdade? Possibilitou então a abertura, a entrada de estrangeiros. E nisso aí, nesse levante veio quem? Veio os italianos, para trabalhar na lavoura de café. Por quê? Porque é o seguinte, existia um outro aspecto importante, que Getúlio Vargas tinha aquela ideia de branqueamento da sociedade. Né? Mais ou menos igual Hitler? Não. Não chega a isso, mas não tinha aquela ideia de branqueamento da sociedade, correto? Olha que absurdo. Bom, outro aspecto importante também que ajudou a influenciar a vinda dos italianos para o Brasil foi a questão religiosa, que são católico apostólico romano, e a questão de serem brancos, na verdade. Então os italianos, essa abertura que houve para vir para cá, eles foram para o interior de São Paulo, onde tinha plantação. Então eles seriam os novos trabalhadores. Sim, braçais. Mas muitos deles já tinham profissões, na verdade. Sim, já eram pessoas formadas. Já eram formadas. Mas aí essa leva que veio para cá foi para o interior, trabalhar com café, a cafeicultura, na verdade. Esse aspecto foi importante, na verdade, porque foi uma forma de trazer, na verdade, a cultura deles, toda a influência italiana. Só que esse modelo de plantação de café, de colheita, etc., chega um determinado momento que é um esgotamento. Né? Então esse esgotamento, na verdade, o que acontece? O italiano passava a enxergar outra oportunidade. Qual seria essa? De vir para o centro, zona urbana. Então, ou seja, aí onde foi constituído alguns bairros, como a Moca, o Bexiga, o Brás, né? E assim, o Belém. Então essa comunidade acabou se instalando nesses bairros, na verdade. Com isso, né, o que acontece? Com isso trouxeram o que, na verdade? A sua cultura, por exemplo, a religião, a música italiana, a questão da culinária, maravilhosa, a pizzaria, enfim, os restaurantes, etc. Os vinhos, Nossa, que tudo. E a questão religiosa é importante. Nós temos aí a festa da Quiropita, São Vito, etc. Famosíssimas, né? Então isso é importante, porque foi uma forma de manter suas tradições longe da Itália, longe dos seus... E eles continuarem vivendo a mesma cultura que eles tinham lá na Itália, né? Exatamente. Num novo país. Para não perder essa referência deles, né? Então, e em Guarulhos, como é que se deu isso, na verdade? Então, dessas famílias, muitos vieram, como se fala, em 1883, já tem alguns dados que diz que já tinha italiano em Guarulhos, por causa das olarias. O que é olaria? É produção de tijolos. Tá. Toda essa produção, na verdade, quem adquiria era São Paulo, né, esse grande. Então, precisava de mão de obra. Então, assim, tiveram muitos italianos que aqui constituíram suas famílias. Um detalhe importante, nas olarias, antigamente, as mulheres não eram registradas, assim, não eram... Trabalhavam, mas não tinha nenhum registro. Que discriminação. Quem era registrado eram os homens e os filhos. As mulheres, então, elas iam meio que escravo, não? É, mais ou menos isso. Ai, então, assim, os maridos levavam as mulheres para trabalhar nessa... Elas eram auxiliares, né? Exatamente. E recebiam semanalmente, não é isso? Na verdade, assim, elas recebiam e... Assim, então tinha essa mão de obra. Só que essa mão de obra, na verdade, como sempre, né, a mulher sempre foi desvalorizada. É uma cultura machista. Tem que parar com isso. Certeza. Bom, o que acontece a partir daí? Então, os homens levavam suas mulheres, né, para trabalhar. Um fato engraçado, tem duas personagens importantes que eu lembrei agora, chamavam-se Geralda Del Passo, Geralda Del Passo, Fantasino. A senhora trabalhou e parece que é, inclusive, parente de Fantasino aqui de Guarulhos.
O que acontece? Na verdade, ela ficou grávida, os 2 partos foram normais, um no hospital e o outro foi a parteira, que naquela época tinha muita parteira. Isso, muita parteira. Bom, dito isso, o que ocorreu na verdade? Esse pessoal, na verdade, o que acontece? Após 15 dias da luz, já tinha que voltar a trabalhar. Então, assim, era um trabalho extremamente... Trabalhava com cólica, com dor, etc. Injusto, porque tinha né? que se produzir, na verdade. E acorda-se muito cedo, né, numa olaria, Sim, acordava-se muito cedo. Tinha dupla jornada, como hoje, né? É. Acordava cedo para cuidar da casa. Quer dizer, não mudou nada, né? Passou tantos e tantos anos, não mudou nada. Nós temos as imagens aí, Lucas, pra gente mostrar da revista, de as famílias aqui da nossa cidade, que são famílias italianas, que empreendem, né? Sempre estão aqui. Fica à vontade aí. Esse é o Tomeu. Pascoal. Olha só, Pascoal Tomeu, queridíssimo. Olha, eu tive o prazer de estar com ele muitas vezes quando eu trabalhava na Rádio Líder. E muita saudade, né? Porque a Folha Metropolitana, um jornal aqui da nossa cidade, estava ali, né? Quantas, né? Era por causa da indústria dele, né? Era de luz, né? Que tinha aquela parte toda de ferro, não é? Isso, então, o Pascoal Tomeu, assim, é uma figura extremamente importante para a política e para a sociedade guarulhense. Ele chegou até aí, na época, 28 indústrias. Foi. Né? Então foi um homem assim, que contribuiu. Claro, a gente também não pode esquecer que não foram só os italianos que contribuíram para o crescimento de Guarulhos. Como eu disse, né, tivemos a primeira fase do ouro, rodaria e posteriormente da indústria. O Pascoal Tomeu certamente contribuiu bastante, quer dizer, houve essa abertura para muitas pessoas trabalhando com ele. Oi? Essas imagens são da revista. Da revista da Sônia Lago. Parabéns, viu, Sônia? Que lindo, viu? Eu tenho todas as suas revistas guardadas lá com muito carinho. Essas outras imagens, quem são? Olha, nós estamos vendo aí mais imagens de famílias aqui da nossa cidade que até hoje são empreendedoras aqui. Olha, Luiz Turri e Rodolfo Turri também, né? Aí nós mostramos também o Antônio Vita, né, que também é uma família muito importante da nossa cidade. Também Benjamin Harris Honeycutt, olha essa avenida, né, famosa aqui da nossa cidade, né, a Avenida Benjamin Harris Honeycutt também. Olha só quantas imagens nós temos ali. Nós estamos passando cada uma para que você conheça um pouco de todas essas famílias que até hoje fazem parte aqui da nossa cidade, são empreendedoras, estão sempre presentes aí em muitos momentos marcantes da nossa cidade. Ó, Jaime Tolentino Lima também acabou de mostrar, Fioravante Ervolino, né, que tem o nome aqui também na nossa cidade. Olha só que lindo, pode ficar à vontade para falar aí. Então, assim, essas pessoas, na verdade, esses descendentes italianos, contribuíram bastante para o desenvolvimento de Guarulhos, né? Então tem um papel importante no contexto político e no contexto social. Então isso, de certa forma, engrandeceu Guarulhos, né? E aí essas famílias assim, manteram as suas tradições, trazendo seus antepassados, né? Então essa aí são algumas fotos da revista que ela retrata bem a importância dessas figuras, no caso, para Guarulhos. No caso, né? Nossa, muito lindo, né? E você sabe que eu vejo essas imagens, eu sou muito saudosista, eu gosto muito de imagens. Ó, Salvador Papoto, olha, família Papoto, amo tanto, né? Cláudia Papoto, Dona Mercedes, tive com a Cláudia ontem, lá na missa, né? E também na festa do Padre Kleber Leandro. Quero mandar beijo também para a Rosângela Canonice, que estava lá. A Rosita Gonçalves também estava junto, fiquei super feliz. O subsecretário de Cultura, Adalmir Abreu, né? E a Cláudia Papoto, que é secretária adjunta de Desenvolvimento e Assistência Social. Todos nós lá presentes na festa do Padre Kleber Leandro e na missa também. Olha, eu quero aproveitar e agradecer a Sônia Regina Ferreira. Parabéns pelo programa, Cássia. Obrigada. Gratidão pela cobertura do aniversário do nosso querido Padre Kleber Leandro, né? Sempre. O Mascote Billy, boa noite. Mascote Billy vai estar conosco na segunda caminhada minha da AP. Deca tá mandando um abraço também. Deca, fique à vontade. Quais são suas questões? Porque ele também é especialista em presidencialismo, né? Além disso, também é mestre em educação e política internacional. Bom, eu tenho um prazer estar com você aqui no 1001, com Deca Beraba e Cássia Franco, né? E ressaltando aí a parte que você estava falando dos italianos que vieram para cá e trouxeram para Guarulhos, assim, trabalho para nós, né? Influenciou
nas pessoas daqui, inclusive o meu próprio pai, que ele tinha uma olaria e eu fui uma das mulheres que trabalhou no olaria. Eu batia tijolo para o meu pai. Difícil, Deca, como que foi essa época na tua vida? Foi maravilhoso. Foi um aprendizado, foi assim, o começo da vida da Deca Beraba. Eu trabalhava e o meu recebimento era da forma que o Ailton passou. Eu recebia tudo do meu pai, ele me dava de tudo, mas eu não tinha o dinheiro... Era tudo controlado por um patriarca. Isso que era o meu pai. Entendeu? Então, a influência italiana não foi só para os italianos, foi também para nós barulhenses, né? E nos cresceu também, né? Porque tô aqui hoje, né? Fazendo 1001. Mas no 1001 hoje, Cássia e Ailton, né? Nossa, um grande prazer estar aqui com você. Muito obrigado. E eu não deu tempo de fazer umas externas hoje, porque esses dias foi muito corrido pra gente, né, Cássia? E temos uma agenda muito corrida por esses dias. Mas eu dei uma ligadinha pro pessoal e perguntei para eles, né, para os meus amigos, o que é um pouquinho diferente para vocês, referente... Dúvidas, né, em relação a outros tipos de governo no mundo? Aí eles falaram para mim muito de república e parlamento. Você pode falar um pouquinho para a gente a diferença disso? Sim. Bom, a diferença entre república e parlamentarismo, por exemplo, o Brasil é um país republicano, república federativa, ou seja, o Brasil tem um presidente, que por sua vez é chefe de Estado e chefe de governo. Se nós pegarmos hoje, Michel Temer, ele é chefe de Estado e chefe de governo. Ok, explica para quem está nos assistindo. O que é ser chefe de Estado e também de governo? O que isso implica? Qual é o tamanho desse poder? Porque temos aí também os senadores, né, os deputados, tem a parte do legislativo, e você vai entender tudo isso porque as eleições estão chegando. Bom, então inicialmente eu vou falar assim, poder legislativo. O que é poder legislativo? É o poder onde elabora-se leis. Por exemplo, no nível de município, nós temos o quê? Nós temos, quem é o legislativo? São os vereadores. São eles que elaboram as leis e fiscalizam o executivo, no caso o prefeito. No nível estadual, você tem o governador do estado de São Paulo e você tem, em São Paulo, você tem 94 deputados estaduais. Tantos, né? Exatamente. E na esfera federal você tem bicameral, que é o Congresso Nacional, que é composto de 81 senadores, sendo 3 senadores por cada estado. E você tem 513 deputados federais. Por que tanto? Bom, uma boa pergunta aqui. Não é, porque estão querendo mudar, né, a Previdência, né, um monte de regra. Muita gente pergunta pra mim, fala assim, Cássia, você sabe por que tem tantos deputados? São 513 mesmo? São. Tá aqui o professor que vai explicar. Então, bem na verdade também assim, foi constituído ao longo da história. Né? Então assim, você tem os representantes dos estados. Né? Tá. Então assim, no tempo federativo você tem os deputados federais que representam os seus respectivos estados. Né? Então vou dar um exemplo. Normalmente no estado de São Paulo você tem 94 deputados estaduais que representam o estado de São Paulo. Tá. Então uma lei de São Paulo só serve para o estado de São Paulo e não para Minas Gerais. Já uma lei federal, elaborada pelo senador ou deputados federais, na verdade, ela serve para o Brasil inteiro. Então a lei municipal não pode interferir na estadual, tampouco o estadual interferir na federal. Então assim, respondendo a pergunta da Deca, o que é república na verdade? A palavra república significa res pública, ou seja, coisa pública. Então o que acontece? De certa forma, quando a gente elege um presidente no Brasil a gente tem eleições a cada 4 anos. Quem elege é o povo. Sim, é o povo que elege. Então vou dar um exemplo. No Brasil, assim, República Federativa. Então você elege o presidente da República. Certo. Tá? E você, além de você, chama-se eleições majoritárias. Então você elege, igual agora em 2018, teremos eleições para presidente da República, governador, deputados estaduais, federais e uma parte do Senado. Correto? Sim. Bom, o que acontece a partir daí? Já no sistema parlamentarista, o que acontece? Pegar um caso da Itália. Da Itália. Então, a Itália, o que você tem? Você tem a chamada República Parlamentarista. Você tem o presidente da República e você tem os ministros. Bom, quem que é o presidente da República na Itália? Ele é chefe de Estado. O que significa isso? Bom, ele pode... No que ele manda? Tá, na verdade, assim, ele manda... Assim, tem uma interferência dentro
da Câmara dos Deputados, digamos assim. Por isso que é os deputados que votam quem vai ser o presidente, não o povo. Exatamente. O que acontece então? Na verdade, assim, como é que funciona em tese na Itália? Você tem, então, assim, o povo escolhe uma forma de esses deputados, E os ele por si senadores? só, depois eles escolhem quem? O presidente da República. E o ministro faz o quê? O ministro que acontece? O ministro, juntamente com o Senado, que eles falam, na verdade, elaboram leis. Só que essas leis têm que ser o quê? Tem que ser aprovado por ambas as casas, por isso é bicameral. E quem elege o ministro? Então, você tem um chefe do ministro. Quem elege são o chefe, seria o presidente, que acaba elegendo quem? O que é o primeiro-ministro, conhecido. Ou primeiro-ministro ou premier. Então, de uma forma, resumidamente, o que é que nós temos então? Então, você tem alguns países da Europa, por exemplo, como eu falei da Itália. Então, você tem o primeiro-ministro, o presidente da República e o primeiro-ministro. Na Inglaterra, você tem a monarquia parlamentarista, que significa isso. Você tem a rainha, de certa forma, em tese, é uma figura decorativa do país. Quem decide de fato é o próprio parlamento. Tá certo? Muito embora, não é verdade, o que acontece? Mantém-se, na verdade, porque é uma questão até cultural, manter-se a rainha, do ponto de vista turístico, etc. Isso é importante. Mas as decisões mesmo que se tomam lá dentro é do primeiro-ministro. No caso do Japão, você tem a monarquia parlamentarista. Você tem um príncipe, ao mesmo tempo você tem um parlamento japonês. Então, quer dizer, um pouquinho de cada. Agora vamos trazer isso para o Brasil, né? Nós temos aqui uma república, vamos estar aí prestes já, né? Logo, sabendo efetivamente quem serão os candidatos, né? Ou as candidatas à presidência. E nós temos alguns nomes. Bolsonaro, Álvaro Dias, Marina Silva, também até Alckmin, né? Se eu não me engano. Fernando Collor de Mello, pode? Claro. Vamos falar sobre esses possíveis candidatos e, lógico, Lula. Bom, o que nós temos então? Vamos lá. A gente está num momento de incerteza política. Porque isso hoje você vê algumas... Hoje, o grande centro da discussão hoje é a intervenção militar no Rio de Janeiro. Exato, isso daí está forte, né? Tá, mas vamos pegar então a questão do cenário político. Ele é incerto hoje. Por que ele é incerto, na verdade? Porque assim, não se sabe, na verdade, se você tem vários candidatos pipocando por aí. Então, se a gente pegar aí algumas listas, por exemplo, o Lula é um candidato, é um incógnito. Tá? Você tem o Fernando Collor de Mello, que já foi presidente, houve impeachment dele, também tem a possibilidade. Por outro lado, você tem o Bolsonaro, que é ex-militar, né? E você tem o governo Geraldo Alckmin, que é do PSDB. Então você tem uma... E tem a Marina. E tem a Marina. E você tem o Álvaro Dias também. Álvaro Dias também. Então o que acontece? Eu acredito que após aí a Copa do Mundo, a coisa começa a tomar corpo. Né? Mesmo porque também tem que, agora a partir de março, ele precisa lá abrir mão do cargo para poder se candidatar, etc. Né? Isso acontece para deputado também? Vamos supor, vereador ou secretários que queiram se candidatar a deputado estadual ou federal? Só no caso, por exemplo, o secretário, tem que se compatibilizar. Então, assim, vereador, o deputado estadual, ele pode ser deputado estadual, federal, governador, pode se eleger quantas vezes for necessário, se reeleger. No Brasil, é a única reeleição para presidente, a única vez. O governador também, da mesma forma, assim, pode se reeleger várias vezes. Então, dentro da questão, por exemplo, se a gente pegar um cenário político hoje, o que nós temos? O governador Alckmin, pelo PSDB. Talvez o Lula incógnito, nós não sabemos. Tá? Eles falam que estão ocorrendo. Você tem a Marina, que é a parte do Partido Rede. O Álvaro Dias parece-me que é do Podemos, se eu não falha a memória. Podemos, isso. Isso. Aí você tem um Collor, né, do partido, acho que é o PTC, não me falha a memória, se eu estiver enganado, me desculpe. Mas, por outro lado, você tem assim, uma série de outros candidatos. Só que, assim, eu acredito que esse cenário, na verdade, só vai incorporar mesmo após a Copa do Mundo. Porque até lá a Copa do Mundo ainda vai inibir essa questão. Tanto é que também que a questão vai ser o seguinte, que daqui para frente o que acontece? As pessoas ainda estão aquela questão da não confiabilidade na política. Ou seja, está tratando a política como causa que, não quero mais saber de política. Isso é muito perigoso, na verdade, porque não se faz política sem político. Então, assim, o que acontece? É justamente assim, é saber escolher direito. O que eu costumo dizer é o seguinte, em minhas aulas, com os alunos. Quando a gente não pensa, a gente vai pensar. Se a gente pensar, quando eu não penso, alguém pensa por mim. Se alguém pensa por mim, alguém decide por mim. Então, assim, para a gente poder até absorver as informações, é necessário o quê? Uma formação política. Então, a gente tem muitas informações, mas tem pouca formação política. Até mesmo para digerir essas informações.
Vamos aí mandar beijos para o Guerino Argentino. Boa tarde, Cássia Franco. Parabéns pelo programa. Obrigada, querido. Ivo de Souza. Boa tarde, Cássia Franco. Boa tarde para você também. Excelente pauta, com certeza. Saber sobre esses assuntos realmente esclarece bastante. Nós vamos estar frequentemente falando sobre a questão eleições aqui. Também o Marlon, né? O professor Marlon Leles vai estar conosco falando sobre questões também em relação a todas essas, vamos dizer, atividades que acontecem, que não são muito cabíveis, né, que é a corrupção, né, e atitudes também. Nós vamos estar falando sobre isso. Deca Berardo, fala. Cássia Franco, uma das perguntas que eu fiz hoje, ligando, porque não pude pegar externas, como já tinha falado, então, aqui no Brasil, todo mundo procura diversas profissões, né, mas muito pouco políticas internacionais. E nós temos alguém aqui ao nosso lado, o Ailton, que fez políticas internacionais, né? Então, nada mais justo que a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Esclarecer o público aí e até os jovens, né, que estão escolhendo aí as profissões, e porque a gente precisa disso, né? Com certeza, Ailton. Fala. Tá por dentro das políticas internacionais. Ailton, por favor. Bom, na verdade, sim, eu sou sociólogo de formação e pós-graduado em política internacional. Bom, o que é a política internacional? Por exemplo, nós vivemos um cenário, digamos assim, interno, que não seria a nossa política, a nossa política regional. Por exemplo, o que é a política internacional ou relação internacional? O que acontece, por exemplo, fazer uma leitura sobre o que acontece no mundo, sobre o governo Trump, sobre o presidente lá da Coreia do Norte, né? Então, assim, questão preocupante. Exatamente. Quem é esse profissional, na verdade, o especialista em política internacional? Ele vai tentar entender esse cenário político externo que está acontecendo. E qual a influência disso para o Brasil, por exemplo? Vou citar um exemplo aqui, o caso do Battistini, o italiano, né? que era uma ideia de extraditá-lo para a Itália. Isso tem que ter um acordo entre o Brasil, um acordo de extradição. Então, isso gerou um pequeno mal-estar no nosso governo. Então, assim, é uma forma também de entender essa questão. Por exemplo, a questão da gente poder a política internacional. O Estado Islâmico, por que acontece aquilo lá? Por que eles utilizam a violência, está destruindo tudo? Seguramente Maomé está se virando no caixão, porque Maomé nunca pregou a violência. Né? Então, seguramente é aquela coisa. Né? Por exemplo, a gente tem a questão, Jogos de Inverno na Coreia do Sul. Na Coreia também, né? Então, essa proximidade entre a Coreia do Norte e do Sul é extremamente importante. Então, a gente, enquanto cientista político e especialista em política internacional, a gente poder entender esse contexto todo. Por exemplo, no Brasil, no caso da Venezuela, por exemplo, na Venezuela hoje ela passa por uma dificuldade muito grande. Então, assim, E era um país rico. Há 20 anos atrás era um exemplo, não era? Assim, um quadro financeiro e econômico bom, bem diferente do atual. Sim, é que lá também assim, você tem uma questão crucial, muito sensível, que é a questão política, do Maduro. Então você tem... Então, quer dizer, uma questão política pode fazer de um país desenvolvido, ou até mesmo bem posicionado economicamente, virar um país ou um local de miséria. Sem dúvida. Então, assim, seguramente você tem aí, é um país que tem petróleo, mas o povo em si está passando por dificuldades. Muitas, né? Tanto é que há uma entrada de venezuelanos por ano. Estão fugindo do quê? Da pobreza, da miséria, etc. Né? E muitas pessoas, né? Uma tristeza. Você vê, eles estão morando, assim, em qualquer lugar. Você vê ali pontos, você vê locais, eles comem qualquer coisa, dá pena de ver, gente. Se vocês começarem a prestar atenção, o que está acontecendo no mundo fora do que estamos vivendo aqui, é de chorar, do coração sangrar, né? Seguramente. Então, a política internacional, a minha especialização é justamente isso, é entender esse cenário externo, o que está acontecendo lá fora. Para a gente poder também, assim, fazer uma comparação, até mesmo, se não comparar, mas assim, tentar entender também o que acontece internamente. Com certeza. Então, tem esses dois aspectos. Nós vamos mostrar aí a página do Guarulhos hoje, porque estamos também através do Facebook do jornal Guarulhos hoje e as matérias que foram manchetes hoje no jornal. Tá no ponto, Lucas? Então mostra. Gucci é contra veto ao refis das micro e pequenas empresas. Entre estas outras notícias também que fizeram e fazem parte do nosso dia a dia. E notícias também a cada minuto, praticamente, lá no Facebook do jornal Guarulhos hoje. Tá vendo ali, ó? Márcio França, emagreceu bastante, né? Olha. Márcio França recebe apoio
do PSC, o Partido Social Cristão, né? Aí, e pode ser que o Russomano, né, esteja como vice. Bom, nós temos acho que 3 minutinhos, dá para falar sobre isso? Seguramente. Então, em São Paulo a gente teremos eleições para governador. Exato. Como o Alckmin está no PSDB saindo candidato, quer dizer, na verdade, até as prévias, provavelmente ele será o candidato escolhido para candidato a presidente da República. O Márcio França é o vice dele. Que é o vice atual, né? Então, aí existe uma questão muito importante. O Márcio França é do partido hoje de Guarulhos, do PSB, do Guti. Do prefeito Guti. Então você é do PSDB. E, claro, todo partido, na verdade, ele tem uma questão de manter-se no poder por um longo tempo. Né? Seguramente o Alckmin saindo, evidentemente, ele vai apoiar um candidato do seu partido. Né? Claro que isso também não significa que o Márcio não poderá sair como candidato a governador. Poderá até sair ou pelo próprio PSB ou mudar de partido para concorrer. Mas isso, na verdade, é uma questão que vai ser discutida internamente. Então, vamos estar de olho aí no que está e estará acontecendo no cenário político para saber quem serão os candidatos e candidatas que podemos optar para estar governando o nosso país a partir do ano que vem. Deca Beraba, fantástico sua participação aqui. Amanhã estaremos fazendo algumas externas. Esses dias agora vai ser top da galáxia, né, Deca? Com certeza, porque Deca Beraba e Cássia Franco é Cidade em Debate com 1001, é 2 em 1, sai 10. Essa Deca é terrível. Ayrton Pietri, que prazer tê-lo aqui. Espero que você venha mais vezes para a gente falar mais sobre essa questão política, esse cenário todo, e esclarecer algumas dúvidas de nossos telespectadores e telespectadoras. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, obrigado, Deca Beraba, pela sua presença maravilhosa, muito obrigado e aguardo o próximo convite. Obrigado aos telespectadores, espero que tenham gostado. Obrigado, uma boa noite a todos. Você está lecionando onde atualmente? Atualmente eu leciono no colégio, posso citar o nome? Lógico que pode. Colégio Central, aqui na Timóteo Penteado. Que maravilha! Levem o nosso abraço a todos lá do colégio, principalmente aos alunos também e aos todos os professores e diretoria. Muito obrigado. Um abraço a todos também. Obrigado, boa noite. E você, continua na programação da TV Guarulhos, a TV que mais cresce na cidade, a TV da família Guarulhos. Estão aqui de segunda a sexta às 18 horas, sempre falando sobre um assunto que está em evidência aqui na nossa cidade. Espero você na próxima edição. Beijo, abraço e tchau, tchau. Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Te dá pessoa sonhada para fazer, tudo de bom para você e eu te espero na próxima edição. Até lá. Peraí, o Ivo de Souza fala o seguinte, é possível que algum candidato ficha suja seja eleito por não ter sido julgado em segunda instância, candidato envolvido na Lava Jato, por exemplo, sim ou não? Sim, possível. Se não for julgado pela segunda instância, não. Não pode ter se a ficha suja não pode se candidatar. Então tá aí. Até a próxima edição, falando muito mais sobre a nossa cidade. Obrigada, Lucas. Estamos juntos. Deus abençoe. Tchau, tchau.